Saudações, caros formandos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Secretariado Executivo, a aula 9, a nona aula, assim, cujo tema é documentos administrativos, falando especificamente do relatório e da convocatória. Bom, nós vamos falar do relatório. Creio eu que já ouvimos falar de um relatório e, se calhar, não saibamos como faz-se a redação, mas eu acredito que todos nós já ouvimos falar do relatório. O relatório sempre tem que fazer relatório. Bom, o que é um relatório? Relatório é o registro de resultados de alguma experiência, uma ocorrência ou um procedimento. De uma forma resumida, podemos definir como o registro, nesse caso, dos resultados de uma experiência qualquer. O relatório ele pode ser complexo ou simples, dependendo assim que é daquilo que se pretende relatar, ou depende da intenção, nesse caso, do emissor, aquilo que pretende relatar. Então, dependendo daquilo da atividade, nesse caso, a ser desenvolvida ou desenvolvida, é que vamos saber como redigir um relatório, se será simples ou mais complexo. Muitos têm a tendência de escrever muita coisa no relatório, mas nós vamos aqui aprender como faz-se a redação de um relatório. O importante é sabermos usar o padrão de norma culta. Nós estamos a falar das normas gramaticais, usarmos uma linguagem clara, objetiva, concisa. Nesse caso, concisa, nós estamos a falar de coesão, usar esses exemplos ou usar palavras que irão nos ajudar na compreensão do próprio relatório. E na estrutura do relatório nós temos no cabeçalho a origem nesse caso do documento, como nos outros documentos nós falamos da origem. Temos o título do relatório. O título do relatório vai depender da atividade, nesse caso, que se pretende relatar. Então, o título, como exemplo, será relatório de vendas, relatório assim que é da visita ao museu. Então, o título sempre deve estar acompanhado daquilo que se pretende relatar. Temos o emitente, nesse caso, que emite o relatório, e o destinatário, a quem se destina o relatório. E aqui no cabeçalho, perdão por não ter escrito, mas temos também o assunto. E depois temos o índice, onde no índice nós escrevemos os pontos a serem abordados. Nós estamos a falar da pauta, nós estamos a falar da pauta, e nesse sentido, então, os pontos a serem abordados. Se nesse relatório iremos falar da visita ao museu, ou olhando para nós como formandos de secretariado, estando na ONEDEI, podemos considerar como índice do relatório a assistência, nesse caso, dos formadores nas aulas de secretariado executivo. E, entre outros pontos que podemos colocar também como índice, temos no corpo também. No corpo nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. No corpo, aqui na introdução, nós escrevemos o objetivo do relatório. Qual é o objetivo do relatório? Normalmente, uma forma para iniciar o presente relatório visa dar a conhecer um exemplo, né? Este relatório visa dar a conhecer aquilo que é a assistência dos formadores às aulas de secretariado executivo. Podemos considerar como objetivo de um relatório. Temos o desenvolvimento. No desenvolvimento nós temos a narração. Estamos a falar da descrição dos fatos, nesse caso, ocorridos.
E temos, por fim, a conclusão. Na conclusão, nós temos análises pessoais, onde fazemos as críticas, as nossas sugestões e algumas propostas, caso haja. Bom, o importante é que o relatório ele pode ser deixe-me terminar o fecho. Dizia, na conclusão, nós fazemos as análises pessoais, as críticas e as propostas. Na conclusão, que contém são esses três aspectos. E temos também o fecho, onde temos o local. No fecho temos o local. O local não é onde decorre o relatório, nesse caso. Nós estamos a falar do local da emissão do relatório. E temos a data também. Temos o cargo e a assinatura do emitente, nesse caso, quem emite o relatório. Dizia outrora, o relatório ele deve ser descritivo e deve ser crítico. Então, o relatório deve ter essa capacidade de criticar, a capacidade de discutir ideias, assim que é. Então, deve ser descritivo, capaz de descrever, nesse caso, os fatos ocorridos. Falávamos de resultados de alguma experiência, de visita a um museu, por exemplo, pode ser relatório de estágio, mas nós, como secretários, iremos trabalhar com relatórios diários, nesse caso. Então, podemos olhar os aspectos assim que é chave, que é a origem, título, emitente e destinatário, os pontos a serem abordados, e vamos falar do objetivo do relatório, da narração, análises pessoais, críticas e propostas. Como dizia no início, o relatório pode ser simples ou mais complexo, dependendo daquilo que se pretende relatar. Então, nós, como secretários, dia após dia, nós teremos que dar o relatório daquilo que são as atividades do dia. Quando nós falávamos do relacionamento com o executivo, nós falamos do momento de despacho com o chefe, que é o primeiro momento de dia onde são traçadas as estratégias, nesse caso, as estratégias laborais. Então, é importante olharmos para esse aspecto no sentido de as atividades que o nosso chefe deixou para fazermos de manhã, nesse caso, onde o chefe falou das atividades do dia, nós devemos, no fim, dar o relatório para saber se foram alcançados ou não. E também para sabermos tomar uma outra posição em relação às atividades que não foram, nesse caso, que não alcançaram o objetivo. E também vamos falar da convocatória. Bom, a convocatória, antes de nos enterarmos mais nesse assunto, creio eu também que já ouvimos falar da convocatória. Então, a convocatória, o termo convocatória nos remete ao verbo convocar. Nesse caso, para definirmos a convocatória, nós devemos saber, nesse caso, o que é convocar. Convocar significa citar ou chamar alguém a participar de uma determinada reunião ou um evento entre outras cerimônias que podem haver. Então, convocar significa chamar ou citar, informar, nesse caso, a pessoa sobre a sua participação em uma determinada reunião. Convocatória. Então, tendo definido o verbo convocar, é fácil saber o que é a convocatória. Assim, podemos definir que consiste em chamar alguém ou umas pessoas a participarem de uma determinada reunião, fornecendo, nesse caso, informações necessárias para a participação da mesma reunião. A convocatória, como estrutura, temos no cabeçalho o timbre, a origem e o título. A origem, estamos a falar da origem do documento, e o título, como sempre, vem em convocatória. Então, no corpo temos a entidade, nesse caso, a entidade que convoca,
a entidade que convoca e o sujeito convocado. Temos a data também, hora local. Temos a data, hora local da reunião, nesse caso, ou do evento, ou na participação dessa determinada coisa. Então, deixamos lá a data, a hora, o local e a agenda. Na agenda, uma nota importante que devem ter é que na agenda, a agenda pode ser única ou também pode ter diversos. Nós temos visto isso nas convocatórias escolares, por exemplo, onde vem reunião nesse caso dos encarregados com a agenda pode ser única, porém vem diversos também, que são os aspectos menos importantes nesse caso, que são os aspectos de menor importância nesse caso, que podem também ser abordados. E se for única, temos que escrever agenda única, que é, se calhar, o levantamento ou a distribuição daquilo que é o aproveitamento de cada formando. Temos no fecho temos o local. O local é diferente o local é diferente do local onde nós encontramos no corpo. O local do corpo é o local onde irá decorrer a reunião ou um determinado evento. E no fecho temos o local, nesse caso, o local da emissão do próprio documento, nesse caso da própria convocatória. E temos a data de emissão da própria convocatória, o cargo do emitente, nesse caso, e a assinatura. A nossa aula de hoje termina por aqui. Caso de dúvidas, críticas ou algumas sugestões, nós temos a nossa plataforma, então peço a vossa interação, estarei lá o tempo inteiro para poder esclarecer as vossas dúvidas. Espero a vossa colaboração. Muito obrigada.